Vamos dar início, então, ao nosso estudo de hoje, da nossa leitura do Evangelho. Vamos agradecer a Jesus por este momento que Ele nos proporciona. Nos traz o conforto e todo o seu carinho para as nossas necessidades. Que a luz divina ilumine a nossa noite e que possamos tirar bom proveito dos nossos estudos. Gostaria também de frisar aí e agradecer a doutora Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe. Todos que o assistem estão junto com ele por uma única causa, amor e carinho de todos. E a cura para todos nós, né? Através desta luz divina que Jesus dispõe através das mãos deles. Que eles possam ser iluminados e abençoados sempre, e possam estar com a permissão do nosso Mestre Jesus, estar junto de nós, nos amparando e trazendo conforto a todas as nossas necessidades. Muito bem, vamos dar continuidade então ao nosso estudo. Hoje quem fará a leitura é o Davidson. Exatamente. Item 25. Uma ótima noite a todos. Ok. Uma ótima noite a todos. O item 25 do Evangelho, capítulo 5, trata do assunto sobre a melancolia. Então tá lá. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo traço provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações. Sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, muita resolução. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-nos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux, França. Passo agora a palavra para o Dankmar, onde dará maiores explicações sobre esse texto do nosso querido Evangelho. Muito bom, muito obrigado, David. Mais uma vez, então, uma boa noite a todos. Vamos, então, fazer as nossas reflexões sobre este item do capítulo 5, né? Que capítulo 5, que trata dos bens-aventurados
os aflitos. Então, esse item nosso de hoje fala sobre a melancolia, né? Melancolia que explica que é uma tristeza, é um desânimo, né? Que resulta de dentro do nosso espírito. Isso é uma coisa nossa, de nós mesmos, de dentro de nós, que nosso espírito normalmente aspira por uma liberdade, por ele se sentir preso ao corpo, o nosso espírito, ele se sente melancólico, né? Ele é um espírito cansado, porque todos os esforços que são feitos aqui na Terra, né? Ansiando por uma verdadeira vida de felicidade, de paz, né? E nós sabemos que a nossa verdadeira vida é a nossa vida espiritual. E é lá que nós vamos encontrar a nossa felicidade. Vamos encontrar a nossa felicidade lá por quê? Porque nós iremos colher os frutos de acordo com as nossas obras. Não é? Então, aquilo que trilhamos aqui é o que colheremos lá na nossa vida eterna, a nossa vida espiritual. Né? Então, os pontos chaves desse item 25, né, melancolia, a causa dessa melancolia é uma inspiração, é uma aspiração que nasce com você, né? Querer a felicidade, né? Então, ele anseia por felicidade, pela liberdade, né? Mas ele sente que o seu corpo é um cárcere para ele, ele traz o sofrimento, né? Mas por que isso ocorre? Em razão da nossa invigilância, da nossa inatividade perante a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Né? Então, esses sintomas que aparecem, né, normalmente é através de uma fadiga mental, né, um abatimento, um desânimo, aquela pessoa desanimada, que não tem vontade das coisas, né, sente aquela sensação amarga pela vida, na verdade. Então, a pessoa começa a se tornar uma pessoa escrava da melancolia, da inação, da inatividade. Né? É inativo, ele não valoriza os momentos bons da vida. Né? Então, o que se orienta num caso desse? Né? Deve-se resistir. Como resistir isso? Né? Resistir através dessas impressões, dessa situação que nos enfraquece, né? Porque nós nos sentimos mais fracos. Quando a gente está dominado por esse desânimo, essa melancolia, essa falta de ação, né? A gente fica enfraquecido, a gente fica sem vontade, e aí acaba se entregando a essas situações. Então, é uma coisa muito preocupante. Então, nós precisamos estar atentos que nós precisamos aspirar, né, com tentar conquistar uma vida melhor, né, que é a coisa natural da vida. Mas a gente sabe, a gente tem entendimento que a nossa felicidade plena não deve ser buscada no mundo terreno. Aqui nós não vamos encontrar a nossa felicidade e a nossa paz, né? Então, nós precisamos o quê? Aguardar pacientemente a nossa libertação final, né? Porque com a libertação final, nós vamos para a nossa morada definitiva, a nossa morada eterna, que é a nossa vida espiritual, né? E é nessa libertação da matéria que nós vamos desfrutar da felicidade que buscamos e plantamos em outros corações. Porque nós temos aquele dito que nós sempre falamos, né? Nós iremos colher os frutos daquilo que nós, das sementes que nós plantamos.
O que é que nós plantamos? Plantamos o bem, plantamos o amor, plantamos a caridade ao próximo, né? Cumprimos aquela lei que Jesus nos deixou e nos ensinou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Então, isso tudo é que vai proporcionar a nossa felicidade. Então, o que, que precisamos ter perante essa melancolia, esse sentimento nocivo para nós, né? Na matéria? Vigilância, orar, meditar, né? Então, os espíritas, nós espíritas, nós não nos deixamos abater. Sempre nós estamos combatendo com compreensão. Nós vamos compreendendo as situações e vamos combatendo-as, né? Essa vida terrena, nós sabemos que ela é passageira, né? A verdadeira pátria nossa é a espiritual, não é verdade? Então, para o espiritismo, melancolia é vista como uma vaga tristeza, reflexo de uma saudade do espírito. Olha bem, como nós espíritas, o espiritismo encara esta situação. É uma saudade, né, que o espírito sente de sua verdadeira pátria. Saudade que sentimos da nossa verdadeira pátria. Olha lá. Né? Então, por quê? Porque o nosso espírito tem sentimentos. Afinal de contas, nós somos espíritos em uma experiência terrena, não é verdade? Então, as limitações impostas pelo corpo material, nós temos que estar atento a isso, né? E as limitações que são impostas pelo corpo material resultam em uma aspiração de liberdade, de felicidade, gerando desânimo e sensação de que a vida terrena é amarga. A gente acaba encarando a nossa vida terrena como uma vida amarga. Mas, pensem bem, nós a fazemos amarga. Não é? Por quê? Porque nós temos que lutar contra isso. Temos que pegar essas perspectivas que estão à nossa frente e mudar o percurso. Não é? Saber que nós precisamos de operar no bem. Nós temos consciência disso. Por que não agir dessa forma, né? Então, quando ele fala lá da saudade espiritual, né? É uma sensação de prisão e de nostalgia, né? Que ele fica preso longe do plano espiritual, ocorrendo frequentemente em espíritos que experimentaram uma liberdade maior, né? Então, vejam, e aquele que sente esta saudade, essa falta deste momento, ele já teve uma experiência melhor, né? Então, é o eco das vidas passadas, né? É o eco das vidas passadas, que é uma recordação inconsciente que nós temos de experiências, de dores ou de perdas que tivemos, né? Que foram vividas em outras vidas passadas, né? Então, vejam que as vidas passadas influenciam diretamente no nosso dia a dia. Pode provocar esta situação em nós, a melancolia, né? Então, essa causa, né, é na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, descreve-a como é uma alma que está atrelada ao corpo. É uma alma que está atrelada ao corpo e não se desvinculou ali desse relacionamento, né? Como nós chamamos normalmente aquele que é materialista, né? Que assumiu o corpo, não é verdade? Então, os verdadeiros valores ele não está colocando em sua mente e outros praticando, né? A vida material para ele tem mais valor, né? Então, isto acaba com a nossa matéria também, né? Gerando aquele abatimento, a pessoa fica abatida, né? Por quê?
porque está no caminho errado. Não pode pensar dessa forma. Temos que mudar o modo de pensar. É assim que nós lutamos e fazemos a coisa funcionar, né? E aí, essa nossa resistência, a gente consegue fazê-la de que forma que nós podemos exercer esta resistência perante estes momentos que nós vivemos, né? Resistir a esta melancolia através da nossa energia, da nossa força, porque nós somos capazes. A gente sempre diz isso, né? Jesus não dá a carga maior que nós não podemos carregar. A nossa carga é de acordo com a nossa condição de exercê-la, né? E orar. Orar, isto é um ponto crucial nestes momentos de crise, né? Orar para que a vontade não se enfraqueça, para que a nossa vontade de vencer, de conquistar a felicidade não se enfraqueça, não? Porque é uma prova a ser superada com paciência, certo? Nós sabemos, nós estudamos isso. Todas as nossas dificuldades são aprendizados, são situações para que a gente possa evoluir, para que a gente para que a gente conheça a lei da vida, como funciona, né? Então, precisamos ter energia e oração para que a gente vença e supere todas essas nossas dificuldades no nosso dia a dia, na nossa caminhada, né? Então, foco, ter foco, ter foco na melhor forma de combater. Importante isso, esta reflexão, para que a gente possa combater e resolver os nossos desafetos, os nossos desequilíbrios, né? E manter-se, principalmente, olha, manter-se ativo, focando, focando em tarefas produtivas, ser produtivo, exercer uma atividade dentro da comunidade, fazer a caridade, levar aquilo que Jesus pediu, levar o seu amor ao próximo, né? Então, esse trabalho de serviço ao próximo nos engrandece e nos purifica, né? Então, o Espiritismo distingue a melancolia existencial de condições e de questões físicas e psiquiátricas, recomendando sempre tratamento médico quando necessário. Às vezes, esta situação se torna tão crítica que é necessário o tratamento médico material, né? Então, precisamos estar atentos a isso para que esse sentimento não domine a nossa caminhada, né? Para que não prejudique nossa evolução, que nós possamos criar caminhos que nos construam a nossa fortaleza espiritual. É assim que nós trilharemos caminhos do bem, da justiça e do amor que Jesus tanto quer para nós. Que a gente supere as nossas dificuldades, que a gente não viva no passado, a gente viva o presente, né? Como disse, como disse Dalai Lama, né? Não podemos viver o passado e nem o futuro. Por isso nós vivemos o hoje, né? Dalai Lama disse esta frase, não é? Então, é a grande realidade, viver o hoje, né? O passado já não pertence mais e o futuro também não. É o hoje que nos interessa, é o hoje que nos conquista e nos traz a paz e a felicidade. E nos tira fora deste caminho péssimo para o nosso dia a dia, que é a melancolia, que é alimentar a tristeza, alimentar esse sentimento de nostalgia, né? Isso
prejudica e muito espiritualmente e materialmente. Então, precisamos estar muito atentos a esta situação. Energia, orando e meditando com Jesus sempre. Que Jesus nos abençoe. Davidson, você tem mais um tempinho aí para umas palavras. Ok. Vamos lá. Uma ótima noite a todos, ou melhor, uma extraordinária noite a todos. A palavra tem poder. Descobriram que a menor partícula do átomo, que é a quarks, é uma partícula sonora. Olha só, é uma partícula sonora. Eles estão relacionando isso com a Bíblia quando Deus fala, e haja luz, foi através da palavra. Haja natureza, haja atmosfera. Então a palavra tem poder. Então, com o maior respeito, é importante nós utilizarmos aí palavras positivas que elevam. Então, uma extraordinária noite, considerando que foi dito que só tem vida no presente. É o agora que significa. Agora, vamos lá. Bem rapidamente, tem a melancolia, que é essa saudade, e tem a melancolia provocada por nós aqui, devido a situações indesejáveis. Mas vamos lá. De alguma forma, ela é vista como um estado profundo de tristeza. E frequentemente é relacionado hoje, no vocabulário atual, com a depressão. Portanto, foi muito bem dito aí, a perda de prazer são consequências. Desânimo intenso, lentidão física e mental, culpa excessiva, fica se culpando. Isso geralmente gera melancolia. Portanto, é algo que deve ser tratado. Vamos citar alguns exemplos aqui, para a gente tomar muito cuidado, que não dá para dizer se é uma nostalgia. De qualquer forma, a melancolia baixa a frequência e atrai espiritualidade menor. É nostalgia ou não é? Atrai. E aí, se for ver bem, é uma questão aí de autoconsciência, tá? Nós viemos para cá sabendo, lá na erraticidade, sabendo que nós estamos entrando num planeta de prova e expiação, uma oportunidade para a gente acertar a nossa caderneta de poupança divina, uma vez somos devedores. Eu falo devedores no bom sentido. Então, veja bem, é uma questão de autoconsciência e de autogestão. Quando Jesus fala vigiar e orar, ele está sugerindo, olha, administra os seus pensamentos, seus sentimentos, que a origem, o sentimento primeiro, aí vem o pensamento na sequência, você tem que administrar, arrumar alternativas. E, lógico, motivação para isso. Nós sabemos que a cura está no movimento. Então, quando surge isso, arruma o trabalho. Chico Xavier tem vários textos enaltecendo a importância do trabalho. Não ficar ansioso. Lógico, o descanso é necessário, por favor, interpretem bem, mas é muito importante quando surge uma situação dessa, arrume coisa para fazer. Eu lembro de uma amiga minha, isso na adolescência, ela falou, olha, quando eu não estou legal, ela não podia trabalhar, fala adolescência, era jovem demais, mas uma moça muito sábia montou uma escola aqui na região do Bauru. Ela falou, quando eu não estou legal, eu vou arrumar o meu guarda-roupa. Ela, jovem de tudo, ela falou, me faz bem, porque ocupa a minha mente. Olha que interessante. Mas vamos lá, olha, lembram da princesa Diana, lá da Inglaterra, Lady Di, uma figura pública extremamente admirada no mundo? Ela enfrentou uma depressão, uma solidão fora do comum durante o seu casamento, devido ali à realeza, e era ligado àquela pressão pública na Inglaterra, o fato de ela ser princesa, um bocado de rituais e, logicamente, conflitos pessoais. E, portanto, ficou muito marcante a melancolia dela. Nós temos aqui o caso do padre Fábio de Bello, que ele já declarou abertamente essa depressão, não sabemos se é uma pressão espiritual, se é uma nostalgia, de alguma forma ele traduziu com melancolia. E aí vai, se a gente pegar na Bíblia, e colocar a melancolia, na época não se usava esse termo, é um termo mais recente. Pegar Judas, por exemplo, após trair Jesus, ele entrou em desespero profundo.
um sentimento de culpa. O sentimento de culpa é algo assim que não é fácil. E remorso, aquilo tudo, né? Combinando, inclusive, no caso dele, no suicídio. O Pedro, o apóstolo, após negar Jesus, nossa, chorou amargamente. Então, nós temos vários casos, inclusive na Bíblia, de melancolia, podemos chamar assim. Agora, nesse caso aqui, nós estamos aqui falando da nostalgia. O espírito sente uma saudade. Eu volto a enfatizar. Aí tem que ser, nós não podemos ser frágeis. É um termo que está sendo muito usado aí, muita fragilidade, não pode sentir isso, não pode sentir aquilo, não podemos, temos que ser firme. Nós temos experiências do umbral, nós viemos do umbral, tem que lembrar isso, nós somos bem fortalecidos em experiências aí que a gente não imagina, e logicamente surgem influências espirituais, quando vem essa saudade, eles vêm e fortalecem essa melancolia, eles impulsionam. Portanto, podemos dizer que é algo que a gente tem que olhar com muito carinho. Eu vou trazer aqui, olha, a gente sabe que a ciência está evoluindo, então eu trago para fazer uma comparação com o kardecismo, com o espiritismo, com essas informações maravilhosas que nós temos. Na psicologia positiva, já fala positiva, é uma nova psicologia, a melancolia não é necessariamente algo negativo. E é importante a gente ter esse olhar. Ela pode ser entendida como uma emoção válida. A psicologia, a ciência está dizendo isso, mesmo que seja nostalgia. Se você está sentindo aquilo, e nós temos que viver o agora, está sentindo isso, você tem que falar, mas peraí, qual é o porquê? A causa disto? E tem que tirar proveito. Por que essa saudade? Um terço do dia eu durmo, eu vou para o plano espiritual. Qual? Não estou entendendo. Ou saudade de uma outra parte, não sabemos. Um terço das 24 horas nós estamos dormindo. Espera aí, de onde que é essa saudade? Tem que questionar, sim. Eu acho interessante a ciência estar aí até gerando questionamentos. Então, a psicologia positiva ela atua como um convite a uma reflexão profunda, um momento de reorganização interna, de se situar. Espera aí, eu estou no planeta de prova e expiação, eu tenho que aproveitar agora. Agora eu vou ficar aí tristonha, atraindo espíritos para bater em mim. Peraí, irmão, peraí, você não está aproveitando uma oportunidade que foi te dada. Ainda mais agora se aproximando da regeneração, que para voltar para cá não vai ser fácil, não. Vai ter uma separação joio do trigo. Portanto, é um espaço para atribuir sentido à experiência. Qual é o propósito? Tem que perguntar qual é o propósito disso. Eu tenho que converter em oportunidade. Sou filho de Deus e Deus espera isso de nós. Eu senti, tudo bem, eu senti, é coisa minha, mas eu tenho que converter. Em resumo, a melancolia é um estado emocional que pode gerar aprendizado e significado. Ok? Nós sempre pensar dessa forma. Já na psicologia transpessoal, olha aí, olha a ciência entrando. A transpessoal junta psicologia com espiritualidade. O que diz a psicologia transpessoal? Maravilhosa. Eu falo maravilhosa porque eu gostei muito. Sai daquela psicologia tradicional que fica ali cutucando, voltando no passado, e volta até o próprio paciente enxergar. Se ele não enxerga, fica ali, tem gente que fica aí anos e anos. Então, vejam bem, na visão da psicologia transpessoal, a melancolia ela ganha uma dimensão ainda mais profunda. Olha que interessante. É vista como um possível chamado da alma, ou uma crise de propósito, de sentido. O que está rolando? Eu sei que o meu propósito aqui na Terra é eu realmente melhorar, eliminar meus defeitos, aprender, me curar, me libertar. Por que eu estou sentindo saudades? Isso aí vai ser analisado ao sair daqui. Não é? Você já veio para cá várias vezes. O que está rolando? Você entendeu? Você sabe que isso é uma oportunidade. Aqui tem que aproveitar o tempo. O tempo é a substância da vida. Fica aí nessa negatividade. São só 2 sistemas. Você, pensando bem, Deus foi generoso demais conosco. 2 sistemas, negatividade e positividade. Tudo bem, sentir a nostalgia um pouquinho, compreensível. Nós estamos falando aqui daquela nostalgia que toma conta do pedaço, domina o irmão. Ele fica ali dominadinho. Não estou aqui desprezando. A alma sentiu, eu respeito o sentimento da alma, ela está sendo o que ela é.
Tá? E ela não consegue ser falsa, isso é muito importante. Agora, dar moral para isso e ficar ali com saudades, espera aí. Então, tem autoconsciência. Por isso nós temos aí, olha, fazer orações, pedir inspirações, pedir, enfim, orientações, conversar sobre o assunto e verificar se realmente tem a ver aí, se é uma nostalgia aí, como é dito no texto, e que tem sentido, uma nostalgia de vidas anteriores, ou se é uma nostalgia recente, criada por você mesmo, tá? Deixa eu ficar de olho aqui no relógio, para a vida. Então, olha, é um sinal aí de desconexão com o propósito que você veio para cá. Não, mas não pode sentir, mas é importante que você saiba. Você está desperdiçando tempo. Nós temos que aproveitar esse tempo. São só 2/3 do dia. Ô, irmão, e pode estar ligado aí a processos de transformação interior, essas, enfim, crises espirituais. Tem que distinguir muito bem. Não é fácil para nós distinguirmos, principalmente médium, né? De onde vem essa melancolia, se é de lá, se é daqui. Portanto, não é apenas algo a ser eliminado, mas algo a compreender e integrar. Em resumo, a melancolia, ela pode ser aí um portal de transformação e expansão da consciência. Nós temos que tirar proveito. Por isso que é importante essas conversas, você com você mesmo, para e olha no espelho e faz umas conversas. Espera aí, para que eu estou sentindo isso? Por quê? Você tem sentido? E questionar, e buscar ajuda, se for o caso. E podemos dizer que, me faz lembrar aqui do Viktor Frankl, que ele fala que, de qualquer forma, a melancolia é um vazio de propósito. E é mesmo, naquele intervalo você está sem propósito. Você está lá no passadão, eu era feliz e pisei na bola em outra vida, pá, enfim, né? A alma ela viaja nesse sentido. E o caminho, logicamente, é encontrar um propósito em cima de tudo isso. Quando você tem propósito, isso não vira um sofrimento. É a frase do Viktor Frankl, maravilhosa. Quem tem um porquê, suporta qualquer como. Vamos supor que a alma esteja lá pegada mesmo e você opta por ficar nessa. É importante saber, olha, que se você tem um porquê, eu tenho que suportar isso, aí é uma decisão sua, né? Mas é importante saber que quando você tem esse porquê, essa causa nobre, você suporta qualquer como, você suporta isso, suporta a melancolia, mesmo aqui que dura pouco, e realmente uma vida é uma duração curta, é uma opção, é uma escolha. Portanto, agora, se é uma saudade, você me desculpa, não tem sentido você ficar aí uma boa parte da vida viajando no passado. Não tem sentido. Volto a enfatizar, está desperdiçando vida. E a vida tem que ser aproveitada com muito amor, com muito carinho. Portanto, se a gente caminhar aqui para a ciência atual, inteligência emocional, fala-se muito em inteligência emocional, a melancolia é uma emoção que sinaliza algo, é um indicador, algo que precisa uma atenção maior. E, nesse caso, reconhecê-la, olha, realmente eu estou aqui nessa tristeza, nomeá-la, a inteligência emocional, porque é importante você pronunciar, nomeando, você está identificando ela, e administrá-la. Não reprimi-la, mas usar como uma informação emocional, segundo a inteligência emocional. E uma frase, que acho que dá para a gente até analisar com carinho, ela, na realidade, estou batendo nessa tecla, é um sinal, já que eu falei que é um indicador, é um sinal de falta de sentido. Para a alma, inclusive. Sim, para a alma é uma falta de propósito. Tá faltando. E tem que trabalhar isso. A dor vem, isso é uma dor, tá? Mas ela, se ela for bem tratada, ela é curada e ela causa benefício. As grandes transformações vêm através da dor, do amor e da sabedoria. A melancolia é uma dor, portanto, está causando algo aí. E pode virar esse desenvolvimento mental e espiritual. Já deixa eu ficar de olho aqui, na visão budista, o texto mostra que o sofrimento surge porque é uma resistência à realidade presente
e um anseio por algo diferente. Sim, é óbvio. E essa insensibilidade, o budismo chama de insensibilidade, pode ser vista como um estado de ignorância. Olha que interessante. Um estado de ignorância, eu estou enfatizando isso, onde você não compreende que a natureza ela é transitória, a existência nossa é transitória. Portanto, aí vai em direção ao tempo que dura pouco, a nossa vida dura pouco. Portanto, podemos dizer aí a importância da administração das emoções, não importa de onde vem, nós temos que administrar, que ela pode tirar você do caminho, e eu volto a enfatizar, o texto não menciona, a espiritualidade que deixa a desejar, aproveita essas circunstâncias. Nós temos que ter consciência, eu não estou 100% aqui, uma parte tem aí influências obsessivas, enfim, eu adoraria estar 100% aqui. Então, nós temos que ter consciência, por isso que é muito importante o esforço de pensar no bem, sentir no bem, falar no bem e agir no bem. É muito importante ter essa persistência, esse esforço. E resistir com energia indica, quando você resiste, indica a importância do controle dos pensamentos, principalmente automáticos nos dias atuais. As pessoas estão aí correndo contra o tempo, tanto é que o Brasil hoje é campeão de ansiedade. E aí eu pergunto, falo, de onde vem isto? Ser campeão de ansiedade, né? Tem vários fatores. E aí você imagina, com toda essa energia mental de ansiedade, a gente tem que fazer um esforço danado para manter a frequência nossa elevada. E com isso, a hora que você consegue, se vem a tal da melancolia, você resiste, é como resistir um dos 7 pecados capitais. Que nem uma amiga minha que ela não pode comer farinha de maneira alguma. E foi aniversário do filhinho dela, ela comentou comigo. Eu combinei com ela, falou, olha, vamos combinar uma meta aí, você tem até o dia 30 de abril, nem pensar em farinha. Porque ela gosta tanto de um pãozinho com manteiga, mas não pode comer. Gosta tanto do bolo, não pode comer, que faz um mal danado. Eu falei, então por que você come? E ela colocou como uma meta resistir. Estou pegando um exemplo que aparentemente não tem nada a ver. E ela vem conseguindo já aos 10 dias. Passou pelo aniversário do filho dela, não comeu nem um pedacinho de bolo, evitou tudo que tinha farinha, e ela venceu, estava super feliz. Quando a gente resiste com energia, qualquer situação de negatividade, a gente tem que resistir. Não estou dizendo você veio o sentimento, tem que tirar proveito, o sentimento veio, ele é palpável, estou dizendo palpável, ele é um fato, sim. Agora, você ficar nele, aí já é uma escolha sua. É uma escolha sua. Então, nós temos que resistir, vencer a si mesmo, que fortalece com isso a vontade que domina os departamentos. Eu falo departamento didaticamente, não são departamentos, tá? Mas a vontade que manda, deveria mandar, logicamente, no desejo, na imaginação, na memória e na inteligência, que são aí os departamentos mentais, a vontade é que dá a palavra final. Então, fica aí o recado, independente, coloque a vontade, a força de vontade para funcionar. Deus deu todas essas dádivas para nós. E por isso, a gente vai se fortalecendo, se esforçando para manter no caminho. E um dia lá na frente você mata todas essas saudades. Fica tranquilo que Deus não falha na educação, na cura e na libertação. Ele não falha. Portanto, só temos que agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar na vida. Paramos por aqui, que todos tenham uma extraordinária semana, resistindo qualquer tipo de negatividade, qualquer tipo, resistindo. Essa é a palavra-chave, respeitando, não estou desrespeitando o sentimento, mas resistindo. Valeu, Davidson, muito obrigado. Vamos dar continuidade, então. Vamos trazer a palavra do André, que nos trará a mensagem do Dr. Deolino. André, você tem a palavra. Obrigado, Jankmar. Bem, melancolia, né? Um estado de tristeza, né? Profunda. Uma apatia, um desânimo persistente, né?
que, assim, caracteriza a falta de prazer, ou seja, desinteresse geral, um vazio emocional. E tudo isso, muitas das vezes, acaba até mesmo trazendo uma depressão profunda, né? Igual já foi comentado aqui pelo nosso irmão Davis. Então, nós temos que parar um pouquinho dentro dessas características desse sentimento, né? Nós começarmos a nos autoanalisar um pouco mais. Poxa, e nos perguntarmos por quê? Estou vivo? Estou vivo. Se eu estou vivo, é porque eu tenho minha energia vital me alimentando. Se eu tenho a minha energia vital me alimentando, eu estou coligado a Deus. E acabamos por deixar com que muitas coisas venham a influenciar a nossa vida. Primeiro porque, às vezes, nós almejamos algo, não conquistamos, ou não conseguimos ir a realizar, usando uma palavra diferente, nos pré-julgamos como incapazes. Errado. Por uma tentativa, a vida é repleta de tentativas. Não podemos nunca desanimar e parar no tempo. Se assim a gente faz, a gente para de agir. A gente nos limita a um mundinho muito pequeno demais. Nós nos limitamos a ficarmos reclamando das coisas não conquistadas na vida, nos limitamos a ficar reclamando do próximo, sem saber sequer quem é o próximo, até porque não entendemos qual é o nosso papel perante a vida, perante as coisas que você pode vir a realizar. E da qual são coisas positivas e coisas belas, porque assim nós somos criados. Não é nos iludirmos, não. É termos a positividade mesmo dentro de nós. Não deixarmos nos envolver e nos abater por qualquer coisa. Porque Deus não nos criou seres fracos. Deus nos criou seres fortes, determinados a uma busca constante de aprendizado, de progresso, de mudança, de cura espiritual. Então é isso que nós temos que começar a pôr como objetivos na nossa vida. Mas difícil. Não, não é difícil. É apenas colocar objetivos e ideais diferentes na busca diária daquilo que tanto almejamos. Precisa ser coisas mirabolantes, grandiosas, não coisas pequenas, porque de passo em passo a gente chega longe. É igual aquele ditado popular de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, de passo em passo, de ideias pequenas, mas positivas, objetivas e corretas, a gente vai galgando, a gente vai se fortalecendo, a gente vai se iluminando. E não nos apercebemos que gradativamente estamos nos curando, porque não damos a devida atenção naquilo que é bom. Nós, na maioria das vezes, não vou generalizar os 100%, mas dá atenção e valoriza aquilo que não é bom. Então, nós ainda temos muito a aprender, para que assim
Não levamos a vida de qualquer jeito, levamos a vida com ideais corretos, não deixando com que esse sentimento venha tomar conta de nós. Ah, mas estou eu em dificuldade. Posso dizer que a humanidade toda está em dificuldade. Mas posso dizer também que cada um interpreta e enfrenta essa dificuldade de forma diferente. E aí nós vemos pessoas felizes, sorridentes, aspirando energia, fluido, bons fluidos que animam a ti, ao teu próximo, que vive próximo de ti, anima o seu lar, porque somos geradores de energia. Nós não podemos esquecer disto. E posso dizer que muito pouco dá a devida atenção a esse item. Hoje eu acordei enfraquecido, estou cansado, desanimado. Opa, para um pouquinho, reflita. Vamos chegar em duas conclusões simples. Dormi a noite toda. Por que estou tão cansado assim? Por que estou tão desanimado assim? Só auto-questiono. Será que durante essa noite estive eu a trabalhar espiritualmente em algum lugar? Ou tive eu a degladiar espiritualmente com o inimigo? São coisas para nós pensarmos. E pararmos então e começar a utilizar aquilo que Deus deu de mais poderoso para ti, que é o cérebro, a mente, fazendo com que ela seja um instrumento gerador de energia, energia positiva, que vai por todo o seu corpo, te fortalecer, tirar aquela canseira, aliviar aquela dor. Para que assim eu possa me restabelecer, me recuperar. Mas estou muito debilitado, outros assim dizem, por causa de uma enfermidade, por causa de um desequilíbrio, por causa de um desentendimento. Esforce-se um pouco mais. Utilize, livremente, utilize o coração, utilize a palavra. Aumente as probabilidades positivas que são geradores de energia. Energia boa, que vai nos fortalecer, nos alimentar a cada dia. E se recupere, se cure. Temos muitos exemplos por aí, até utilizam, muitas das vezes, em palestras motivacionais, né? Porque o ser dentro da sua normalidade, ele cria muitas dificuldades, muitas limitações. Temos muitos irmãos lá que vieram dentro de um contexto de deficiência física, sem braços, sem pernas, mas com cérebro, com pensamento, com coração,
com sentimento, onde utiliza aquilo que Deus lhe deu, com sabedoria e uma energia tão grande que nada o limita. Enquanto eu que estou na minha perfeição, fico pura e simplesmente acanhado em um canto, sentado em um sofá, deitado em uma cama, a blasfemar contra as coisas da vida. Onde está a diferença daquele que estava das suas debilidades físicas, sem dois braços, sem duas pernas, mas com uma energia maravilhosa que é gerada por esses órgãos vitais do nosso organismo, que o estimula a ser um vencedor, o estimula, muitas das vezes até a se colocar como exemplo de muitas coisas perante aqueles que deixam com que o desleixo da vida tome conta dele. Então não deixemos com que esse sentimento tome conta de nós. Ah, será que esse sentimento é necessário? Vou dizer que sim, porque em tudo temos que nós sermos provados e muitas das vezes cutucados, né, para poder fazer algo de diferente, algo a mais. Quando temos nós a consciência daquilo que devemos nós seguir e fazer. Então, peço assim a todos nesse momento que criem coragem, primeiro para lutar contra consigo mesmo. Sua mente está enfraquecida, está dominada. Aproveite este momento com esses nossos companheiros, a qual Jesus designa para estar ao lado de cada um de vocês. Ilumine-se. Faça com que uma força interior ecloda dentro de ti. E comece a ter vibrações magnéticas positivas. Direcione, irradie ela para todo o seu corpo, para aqueles órgãos que estão debilitados. Sinta uma energia a tomar conta de ti. Sinta uma paz adentrar dentro do vosso coração. Sinta a luz de Jesus a te envolver, que irá lhe proporcionar os benefícios necessários. Não titubeie. Trabalhe os vossos sentimentos, aqueles sentimentos negativos, mande embora. Acredite de que a cada dia sua vida estará melhor em todos os sentidos. Não esmoreça novamente. Mande embora esse sentimento de melancolia.
porque ele faz com que nós paremos no tempo. E esse não somos nós, porque somos filhos da luz, filhos do amor. Acredite no vosso poder como filho de Deus. Para que uma asepsia seja feita também no vosso lar, para que essa luz que estamos a gerar envolva vossos entes queridos que tanto amam. Porque somos nós geradores de tudo isto. É onde não existe aquele ser dentro de um lar que tem essa positividade, esse amor, esta fé. Normalmente o lar esmorece, então sempre tem que ter aquele pilastre, a qual lhe dá o sustentáculo e faz com que tudo se transforme. Então entregue-se a Jesus. Alimente-se do seu amor. Sintam a presença desses médicos espirituais, coordenado pelo nosso líder, Bezerra, Jesus. E que este copo de água, esta garrafa de água que vocês colocaram em cima de um móvel, seja ela fluidificada com todos os medicamentos que se fazem necessários a cada um. Porque o amor de Deus, assim, se faz presente em tudo e em todos neste universo. Que esta paz maravilhosa se espalhe aos 4 cantos deste planeta, principalmente naqueles locais onde, infelizmente, a ignorância da briga pelo poder está a destruir muitos que são necessitados por causa de uma guerra inconcebida devido aos intempéries que as mentes humanas assim colocam na tua vida. Ó Mestre, de luz, de amor e de bondade, assim a ti nós nos entregamos e agradecemos por esses momentos de luz e de amor, de cura e de fortalecimento espiritual. Obrigado, muito obrigado. Nós que agradecemos, Dr. Deodon, as palavras tão carinhosas que nos deixou, que nos trouxe conforto, todas as nossas dificuldades, e que vamos ter com certeza uma noite muito